Às vezes, seu marido não fez nada de errado, mas você alimentou o dia inteiro pensamento contra ele. Aquele dia que ele não guardou a meia. Olha o tênis dele jogado ali de novo, ó. Você começa a planejar coisas. Quando ele chega, o circo está montado, coitado. Ele fala, amor, quer? Né? Quer ver mulher ficar brava quando ela limpa a casa? Ela fica um leão. A cortina não é assim, na hora de limpar a casa, não abre a cortina assim, ó. Fala, tchá! A mulher, ela veste uma roupa de guerra, não sei se você já percebeu. E aquilo ali é vestir uma coisa que te transforma. Eu lembro que eu tinha uma bermudinha manchada assim de água sanitária. 2 pingos. Quando eu botava aquela bermuda, todo mundo tinha que sair dentro de casa. Era igual aquela música do, sabe? Tan, 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 tan. Tinha que correr. Aleluia. Você pode se assentar. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Existem alguns lugares que o Senhor nos traz e nos leva. E que a palavra sai da gente de uma forma diferente. Alguns lugares parece que a palavra é arrancada mesmo. E sempre quando eu venho aqui, eu creio, Deus faz coisas muito lindas. Eu quero honrar aqui e deixar o meu abraço, pastor André, a Cassi, toda a equipe dessa casa. Sejam abençoados, todos os obreiros, voluntários, aqueles que estão aqui. E a Roane, tão carinhosamente, sempre me convida. E Deus tem feito coisas novas. E glória a Deus por isso, pelo novo de Deus. Pelos ramos que podem ser renovados. Pelas novidades do Senhor que vem a cada dia. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. E eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Tem um povo catarinense aqui, gente. Glória a Deus. E um povo feliz. E somos pastores da Abba Pai Church lá. Uma igreja linda, saudável. Uma comunidade edificante, vibrante. É tão lindo. Todas as vezes que eu chego lá no domingo ou algum culto de mulheres nas quintas, eu choro de ver a beleza e a bondade de Deus. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, nossa vida já foi um grande deserto. Quem aqui já passou por grandes desertos? Onde tudo era tão seco, era tão difícil, onde era muito esforço e a gente não plantava praticamente nada. O que vinha, vinha do céu, vinha como maná. Mas glória a Deus pelos tempos de renovo, que o Senhor faz tudo novo. Dias que o Senhor usa o deserto para transformar o nosso coração, para nos amadurecer. Dias que o Senhor pode tocar na nossa vida. Dias que o Senhor transforma a filha, menina, numa mulher madura, habilitada a tomar a espada. Então, como é bom ver a bondade de Deus. Que você nunca perca esses olhos de ver o que Deus tem feito na sua vida e o que Ele ainda vai fazer. Porque constantemente Ele vai renovar a vinha. Ele vai trazer o novo. Ele vai suscitar aquilo que a gente nem sonhou. E eu quero profetizar aqui. Se você quiser receber, erga as suas mãos. Mas eu quero profetizar aqui nessa noite sobre você e sobre a minha vida. Que aquilo que você não sonhou, que você nem ousou pensar, que você ainda não imaginou, que você não tem nem coragem, que a sua régua nem está assim tão alta para pedir. É o que o Senhor tem preparado para você, para a sua casa e para a sua descendência. Eu coloco por terra agora todo pensamento que não vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele tem, e Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E a Bíblia mesmo diz, a palavra confere que são pensamentos de paz e não de mal. E eu declaro essa palavra sobre você. Você que tem voado baixo, numa régua muito baixa, eu quero declarar que o Senhor suba a régua da sua vida, que Ele aumente o nível, te lance em lugares mais profundos.
profundos. Que você não seja uma mulher governada pelo medo, governada pela ansiedade, mas que você seja uma mulher governada pelo Espírito de Deus, forte, corajosa, ousada, andando em lugares altos na presença de Deus. Eu declaro renovo sobre você. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que essa palavra seja pulsante, viva e eficaz em você. E não só em você, mas que a partir de agora ela more dentro de você e saia da sua boca. Amanhã no seu trabalho, hoje mesmo dentro da sua casa. Você vai abrir a porta do seu lar e você vai dizer: aqui dentro dessa casa nós vamos viver os sonhos e planos de Deus. Nós vamos viver aquilo que nós nem planejamos, mas que o Senhor planejou. Amém? Nós estamos passando alguns dias aqui e tem sido dias maravilhosos. Eu nunca estive em Orlando da forma que eu estive agora. Sempre foi muito rápido, passagem rápida, 15 dias no máximo. E dessa vez nós planejamos 36 dias aqui, que já estão acabando, né? Segunda-feira que vem a gente vai para o Brasil. Mas eu estava muito cansada. E estar cansado não é pecado. O pecado é a gente não descansar. E como foi difícil para a gente ter esse entendimento do descanso. E como é importante quando você para recarregar suas forças. Quando você para desfrutar. A gente sempre está tão habituado em construir, em ajudar. E o Senhor falou para a gente: para um pouco. Para que eu quero ter um tempo com vocês. E graças a Deus, porque o Senhor... Se Jesus tinha a sua Betânia, pode ter certeza que você vai ter a sua. Jesus andava com a multidão e era maravilhoso o que acontecia naquela multidão. Curas, a multidão amava Jesus não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus fazia. Isso era claro, porque quando Jesus muda o discurso, a multidão também muda. Ficou meio pesado esse negócio de cruz. A multidão já não vai mais tão atrás de Jesus. E Jesus tinha lá os 12, mas os 12 eles eram meio confusos ainda. Mas Jesus tinha amigos. E como é bom ter amigos. Como é bom alguém poder ver a gente como a gente é. Como é bom ter Betânia. O serviço de Marta, a adoração de Maria, o milagre que é Lázaro à mesa, um lugar tão completo. Eu tenho a minha Betânia aqui em Orlando, uma amiga preciosa que me recebe, e graças a Deus por essa casa. E nós tivemos dias incríveis aqui, já estamos nos despedindo. Tenho prima aqui, parentes, amigos. Gente, Orlando já é o meu quintal agora. Meu lugar de descanso. Mas glória a Deus por essa terra, por tudo que Deus tem feito aqui. Mas eu trouxe uma palavra hoje direcionada, uma palavra que nasceu desse tempo de descanso. Eu sou muito observadora e sei que o Senhor fala de várias maneiras, e estou sempre atenta com os meus ouvidos à voz do Senhor. Também nesses dias aqui eu estou concluindo um livro lindo. Hoje eu estava aprovando os capítulos, aprovando um prefácio tão maravilhoso que eu recebi. E por esses dias vai nascer um novo livro, que foi desse tempo aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. E ele completa a trilogia do Mulheres Improváveis, Mulheres Enraizadas. E é um livro mulheres, vocês vão ficar sabendo. E é um livro muito... Hoje eu estava lendo ele chorando.
E creio que é uma carta viva de Deus para essa hora, para esse tempo, para as mulheres. É engraçado que quando eu tirei, né, o meu pé do acelerador e fui freando mais, eu imaginei que eu ia ficar menos produtiva, mas aí que eu entendi que aquilo que eu faço não vem de mim mesma, vem do Senhor. E quando eu estou no compasso do céu, é aí que eu frutifico de verdade. Então, no tempo que eu mais desacelerei, foi o tempo que o céu mais me impulsionou. Que conexões lindas aconteceram. Sabe aquelas alianças que só Deus faz? As pessoas, só Jesus te apresenta. Foi assim. Eu oro para que você seja apresentado às pessoas que Deus quer que você conheça. Em nome de Jesus. E é bom receber o novo, é bom a gente viver o novo, é bom. Meu marido a gente é um pouco diferente nisso, porque ele ama desafio, ele ama o novo, ele ama construir algo novo. A gente está sempre emendando uma construção na outra. Seja na igreja, seja na nossa casa. A gente está sempre emendando, porque ele gosta muito disso, de desafios. E eu sou a pessoa mais acomodada da face dessa terra. Eu sempre acho que tudo está muito bom, tudo está maravilhoso. E ele é aquele que me impulsiona. E eu dou o equilíbrio para ele também, graças a Deus por isso. Mas eu tenho estado mais aberta para o novo de Deus. Crendo realmente que Deus tem feito algo novo. Quando a gente veio para cá para descansar, eu percebi como a gente tem dificuldade de desfrutar. Você vai parar para perceber... Quem aqui na sua casa tem varanda? Levanta a mão. Ok. Aí eu te faço uma pergunta. Você desfruta da varanda? Estão rindo, né? Eu sei. A varanda que desfruta de você quando você limpa ela. Mas a gente é muito boa de ter coisas e não desfrutar delas. E era isso que... E isso fala de um ataque de um tipo de inimigo. Quem é aluna aí do Casa de Isabel que está aqui hoje? Eu tenho uma plataforma online de ensino e mentoria. E elas sabem disso. Que um dos inimigos de Israel, que impedia Israel de desfrutar os midianitas. Então eles não impediam Israel de plantar, de trabalhar, de acordar cedo. Mas quando Israel ia desfrutar da colheita, eles roubavam a colheita. É aquele tipo de inimigo que não te impede de fazer a festa, mas lá no meio da festa vai tirar a tua alegria. Ele não te impede de fazer uma viagem, mas no meio da viagem ele vai querer fazer algo para roubar a sua atenção e o seu desfrutar. Só que hoje nós estamos, eu creio que a igreja no Brasil e nas nações, eu creio que a igreja de Jesus, ela está vivendo um tempo de renovo. Gente, são tantas transições no meio do povo de Deus. Tanta coisa acontecendo, tanta mudança. Eu acredito que também, quando o Senhor tirou Saul, Ele primeiro, antes de remover ele desabilitou Saul. Muitas coisas que estavam desabilitadas já há um tempo, agora estão sendo removidas. E aquilo que já tinha sido ungido, completamente escondido, ninguém sabia, está começando a ser mostrado, a ser colocado. E as pessoas falam, mas quem é? Davi. Que tipo de adoração é essa? Porque Davi vem e ele faz algo completamente novo, de verdade. Nunca ninguém tinha feito daquele jeito. Davi teve a coragem de fazer algo diferente numa geração que estava acostumada ao igual. E o Senhor está perguntando aqui, quem são aquelas que vão ter coragem de ser diferente numa geração de iguais? Quem são aquelas que vão ter coragem de ser diferente, de ser cheias da minha presença e de não serem cópias, mas serem autênticas, mulheres de verdade nessa geração? Quem são as mulheres que não têm compromisso com o que os outros estão pensando, mas estão com os olhos no que o céu está pensando e querem estar alinhadas ao prumo do alto, alinhadas ao que o céu está fazendo? Então o
O novo está vindo. Está na hora. E clamamos por isso. Enquanto o tabernáculo de Moisés, ele era cheio de regras. Sabiam disso? Bom, se vocês pegarem as escrituras, vocês vão ver tantas regras. Mas quando você entra na tenda de Davi, é tão diferente. Tinha adoração 24 horas. Não tinha tantas regras, mas tinha muita entrega. O Senhor está removendo as regras e pedindo corações entregues. Eu não quero os rituais, eu quero você. Eu não quero tanto que você canta para mim, o quanto que você ministra para mim. Eu quero quem você é, eu quero o seu coração, eu quero a sua vida. Então a mensagem de hoje é: precisamos proteger o novo. As transições estão aí. O novo ainda é pequeno, é frágil e precisa ser protegido. Nós nos esquecemos. Quantas vezes temos atitudes erradas num tempo totalmente novo? E digo mais, atitudes velhas num tempo novo pode comprometer o novo de Deus na sua vida. Vocês estão comigo? Queria que você abrisse Cantares 2:15. Cantares é um livro que está ali, Salmos, Provérbios, se eu não me engano, Eclesiastes e Cantares. Esperar você abrir. Aleluia. Deixa eu ler com vocês. Apanhai-nos as raposinhas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu vou ler de novo. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas, elas estão em flor. Em Juízes conta uma história sobre a família de Gideão. Quando Abimeleque se levanta contra os filhos de Gideão, e sobra Jotão, e Jotão conta uma parábola sobre 4 árvores específicas. Ele fala sobre 4 árvores: a videira, a figueira, a oliveira e o espinheiro. E eu tomei a liberdade de construir uma ministração há um tempo atrás, inclusive essa palavra também está no livro Mulheres Enraizadas, eu trouxe aqui hoje. Eu falei sobre esses 4 tipos de mulheres. E como que isso é tão verdade, né? Porque quem é a mulher videira? É a mulher que traz alegria, gente. A mulher videira vem com 10 pessoas junto com ela. Eu digo que a mulher videira é aquela pessoa da casa cheia. Quando ela chega, todo mundo sabe que ela chegou. Nós estávamos aqui atrás antes, chegou uma mulher videira ali na hora, eu falei, essa aqui é a mulher videira, porque ela chegou chegando. E a videira, ela faz exatamente isso que a uva representa, a alegria. São mulheres que trazem alegria. Parece que na hora de serem criadas por Deus, na filhinha do anjo, vamos derramar bastante alegria. São mulheres que parece que se a gente não leva elas na viagem, não tem graça. Você diz assim, fulana, não me diz que você não vai, você tem que ir. Não é? Aí vai ter um evento, todo mundo, não, mas a fulana tem que ir. É a mulher videira, ela traz muita alegria. Tem a mulher oliveira. A mulher oliveira é aquela mulher que traz cura por onde vai. Ela traz luz, as palavras dela parece que iluminam. A oliveira não somente traz luz e cura com óleo, ilumina, mas ela também é uma mulher de esperança. Porque quando Noé está lá, né, pedindo, Senhor, será? Quando que vai ser que essas águas vão baixar? Ele solta uma pombinha, ela volta com um ramo de oliveira. As mulheres oliveira têm esperança nos seus lábios.
Elas são mulheres que trazem esperança. Tem a mulher figueira. Eu digo que a figueira é doce. São as mulheres doces aos nossos lados, né? Aquelas que sussurram, são mais quietas, mas são tão calorosas. A palavra delas é cura. E até nos invernos mais difíceis da nossa vida, elas estão lá. Quando eu fui em Israel, eu descobri que o figo, quanto mais velho, mais no inverno, mais doce ele fica. Então é o fruto, essa mulher não deixa de dar fruto nos seus invernos. Ela não deixa de ser doce nos invernos. E ela é um presente na vida das pessoas que as têm. Mas infelizmente, nós temos o espinheiro. E a mulher espinheiro é aquela que de tão ferida escolheu espinhos para se defender. E se defende machucando, ferindo, dominando. E eu falei sobre isso quantas vezes e aferi a minha vida a essas 4 tipos de árvores. Falei, Deus, o Senhor construi em mim uma mulher segundo o teu coração. Mas aqui nós vemos uma videira. Algo que era para trazer alegria. Que está agora em renovo. Existem flores que apontam para quê? Para os frutos. Atrás da casa da minha mãe tem um pé de laranja. E até esses dias ela mandou foto do pé de laranja e provou a laranja para toda a família. Falou, ó, gente, está maravilhoso. Pode vir buscar as laranjas. Quem aí, né, lembra quando morava no Brasil, o que acontece, gente? Vai na casa do pai e da mãe, sacola de frutas, né? E desbloqueei aí uma memória aí de vocês. E eu lembro de ter flores lindas, né? A laranjeira era da flores lindas e cheirosas. E quando eu era criança, eu ia lá para arrancar. E a minha mãe, meu pai diz, não arranca. Cada flor que você está arrancando é um fruto que deixa de vir. Eu era aquela raposinha no meio da laranjeira. E aqui o texto fala isso. Apanhai as raposas, tire a raposinha, porque elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cuidado, quando algo está nascendo novo, cuidado, proteja. Quando Deus está fazendo algo novo na sua vida, proteja, cuidado, tire as raposinhas, tirem aquilo que pode fazer mal, aquilo que está nascendo, aquilo que está florescendo. Se você saiu de um inverno que ficou galhos secos, mas agora está apontando esperança, um renovo, tira as raposinhas. E nós vivemos tempos em que Deus tem feito florescer promessas. Chega uma hora que aquilo que um dia foi falado vai se cumprir. E Deus começa a apontar. Deus começa a apontar. Eu morei em Belo Horizonte por 2 anos. E eu também pensei, chegou lá, foi bum. Deus me pegou lá, me quebrou assim, eu já estou em cacos. Deus agora vai virar pó. Eu fui esmagada naquela terra. Como eu fui esmagada. Mas que terra frutífera. Porque eu vivi uma esterilidade de 6 anos e eu saí daquela terra grávida. Com o meu milagre está aqui. Está lá com Kids, não sei lá atrás, meu milagre. Minha filha tem 10 anos. Eu saí daquela terra grávida. E quando eu engravidei, quando a minha videira começou a ter flor, eu sabia que aquela gestação era um apontamento de que Deus está falando, ei, ainda não acabou. Eu procuro ventres estéreis para cumprir a minha promessa e fazer aquilo que só eu posso fazer. Porque no ventre de Penina, ela tinha tantos filhos ela quiser. No ventre de Ana, só Deus podia gerar. É por isso que Deus procura ventres estéreis. E Ele fala assim, aqui é só eu gero. Nenhum homem, ninguém é capaz de gerar, mas eu posso. Eu saí daquela terra frutífera, abençoada com meu ventre, com uma promessa muito linda. Mas o florescimento espiritual exige vigilância. Quando você começa a perceber que Deus está apontando que Ele vai fazer algo, no auge da beleza há um perigo oculto. Pequenas raposas, as raposinhas. E eu posso te dizer, sabe qual é o maior perigo? É que elas são sutis.
Não é algo que você pega muito fácil, é muito sutil. É aquela palavra, sabe? É aquele envolvimento. São silenciosas, mas são devastadoras. E hoje o Espírito Santo nos alerta: cuidado com o que parece pequeno demais para se preocupar. Pequenas concessões abrem espaços para grandes invasores. E eu vou repetir: pequenas concessões abrem espaços para grandes invasores. Deixa eu contar uma história para vocês que eu nunca contei, mas eu vou contar aqui. Nós temos lá em Criciúma a aba social, que é um lugar, nós temos o mercado solidário, que nós paramos de dar cesta básica para as pessoas carentes, e nós então cadastramos as famílias, e elas vão até um supermercado que nós criamos, com uma moeda que se chama Solidários, elas fazem compra com os filhos. Então, a criança não vê mais a mãe na porta recebendo uma cesta básica, mas nós estamos devolvendo dignidade, onde aquela família pode pegar um carrinho de supermercado e escolher o que quer. E lá tem carne, tem frutas, tem fralda, sabe? A gente tem esse projeto lindo. Hoje nós temos uma farmácia que também às vezes ganha uma receita, mas não tem dinheiro para comprar remédio. Nós criamos uma farmácia solidária. E todo mundo está ajudando. Então é um ministério maravilhoso. De tantas outras coisas que eu poderia falar para você. Muito bem, um dia cheguei lá. Gente, e uma coisa que eu gosto muito é aquela pipoca doce, aquela baratinha, furreca, que você vê em tudo quanto é lugar. Lembra daquela pipoca doce? Que chama, tem vários, cada cidade, cada região tem um nome. E lá no sul tem uma que o pacote é meio rosinha, assim, pink, essa. Então, eu aguava para comer essa pipoca. E eu dou aquela sacudida no pacote, assim, para o açúcar subir bem. E eu estava com tanta vontade, e eu fui na aba social levar uma doação. Eu fui lá aproveitar, levar o que estava no meu carro. E cheguei lá, os voluntários, o pessoal que estava ajudando, estava comendo a pipoca. Eu falei, gente, daí eu assim, vocês não têm noção, eu estava querendo comer essa pipoca agora. Daí a menina que cuida do projeto falou, pastora, nós acabamos de ganhar um carregamento para as crianças. Ela pegou um fardo, assim, um fardo grande, de não sei quantas, acho que umas 30. Pegou o fardo, botou na minha mão e disse, leva. E eu falei, que de Deus. Falei, olha como Deus cuida da gente, um fardo de pipoca, imagina, eu amo pipoca. Tá bom, botei dentro do carro rápido, fechei o porta-mala. Tchau, gente, Deus abençoe. Quando eu saí do portão da aba social, que eu estou indo para a primeira sinaleira, o Senhor, volte agora lá e devolva essas pipocas. E eu falei, Senhor, mas estava tudo confirmado entendeu? A minha vontade com as pipocas, ela me entregando, ela me deu o fardo, não pedi. E o Senhor falou assim comigo, se você aceitar esse fardo de pipoca, você está abrindo uma brecha para que outras pessoas cheguem lá, tomem o que não é delas. Não pegue a fila que não é sua, essa pipoca não é para você. Você pode com o seu dinheiro entrar em qualquer supermercado e comprar pipoca para você, essa não é sua. Eu peguei o carro, dei a volta, parei no estacionamento com o fardo na mão, falei, preciso devolver. Eu não posso abrir essa porta, essa pipoca não é para mim. Os voluntários com a pipoca na boca. Pastor, então nós estamos em pecado? Não, porque enquanto o boi trabalha, ele debulha e come, não tem problema. Vocês podem sejam abençoados. Mas eu não. E o Senhor falou comigo quando eu entrei dentro do carro, hoje você deu uma aula e uma lição que talvez nenhuma ministração você deu, mas deu com a sua vida. Não pegue uma caneta desse lugar, não pegue nada desse lugar. Não entre na fila que não é sua, porque esse foi o problema de Ananias e Safira. Eles entraram numa fila que estavam dando tudo e eles estavam dando metade. Cuidado. Às vezes você entra numa fila que estou precisando, você tem dinheiro lá. Uma vez uma mulher assim, eu não tenho dinheiro para ir na conferência. Porque eu sempre digo isso, olha, ninguém vai ficar de fora. Por dinheiro ninguém fica de fora. Eu dou um jeito, abençoo. E ela era dona de uma loja. E eu pensei, meu Deus,
E eu falei, não pode dar o gratuito para ela, mas fiquei com pena dela. Eu falei, entrar na fila errada é morte. Pequenas concessões abrem espaço para grandes invasores. Uma mentira abre espaço para grandes mentiras. O roubo de uma caneta abre espaço para roubar milhões. A falta de caráter aqui abre espaço para outras grandes faltas de caráter. E ninguém planeja fazer um grande roubo ou um adultério do dia para a noite. É sutil, é todo dia doses pequenas e as raposinhas vão roubando, vão minando. E eu queria deixar algumas lições importantíssimas que eu aprendi com esse texto. Primeiro, é o tempo da flor, o tempo da expectativa. Porque as nossas vinhas estão em flor. A vinha representa, sabe o quê? A nossa vida. Nosso chamado, o nosso casamento, a intimidade que a gente tem com Deus, a nossa maternidade, os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu gosto de dizer que eu amo a igreja de Jesus, eu sou amiga do noivo, então eu amo a noiva. Não tem como você amar o noivo e não amar a noiva. Você entristece o coração do noivo quando você não ama a noiva. Mas eu gosto de dizer que isso aqui é a treliça da videira. Essa estrutura que nos serve aqui, esses telões, isso aqui tudo é a treliça, onde a videira pode correr. Mas a vida não está nisso, a vida está aqui, a igreja está aqui. É a videira. Vocês entendem isso? Então, essa vinha representa quem somos, a nossa vida, o orgânico. E a nossa vinha, ela está em flor. Você está em flor. Tem coisas novas brotando. Gente, eu saio dessa estação aqui de Orlando, desses dias que eu estive aqui em Orlando, eu saio com a minha vinha cheia de flor. Sabe, tantos novos pensamentos apontando aqui, um novo projeto ali. Deus me sinalizando para esse lado. Sabe, eu olhando para um galho, o Senhor falou, deixa esse galho para trás, filha, eu já podei ele, agora que tem novos galhos com novas flores. Quando Deus começa algo novo, o inimigo ele envia distrações sutis, e as raposinhas são distrações. As flores, elas são frágeis e elas precisam de proteção. Aquilo que está nascendo ainda não tem força para se cuidar sozinho. Eu não sei, mas você nunca viu um bebê saindo da barriga depois dos 9 meses, ele mesmo cortando o cordão dele umbilical, falando assim, valeu mãe, valeu, 9 meses foi demais. Agradecendo ao médico e saindo andando na maternidade. É assim que os bebês nascem? Não. Nossos bebês nascem completamente dependentes de outro ser humano para poder crescer, porque o Senhor ama vínculos, ama nos vincular aos outros, ama nos olhar com amor. Então nós precisamos proteger o novo. Sabe, não é sobre quando você está no fundo do poço que as raposinhas vêm, não é sobre isso. Não é quando você está na guerra que a raposinha vem. Elas vêm quando as coisas começam a dar certo, no tempo de florescer. Cuidado com o que é sutil. Sabe, cuidado com as coisas. Nós mulheres somos muito antenadas. Nós temos uma antena que eu digo, Jesus. Nada escapa. A gente sabe. É um instinto que vem do alto, eu acho. A amiguinha da sua filha, que você sabe, não é uma boa companhia, você bateu o olho nela no primeiro dia. Aquele colega do seu marido, você sabe que não é uma boa companhia. E quando a gente é mãe, a gente fica pior ainda. Porque mãe é terrível para isso. Mãe faz comentários muito pontuais. A minha, por exemplo, a minha mãe tem um discernimento que eu fico assustada. Ela vai e pinça assim, no meio da multidão, uma situação, fala, mãe, como? Deus me mostra. Sabe quando mãe sonha? Sai correndo. Mãe tem uma coisa. Então nós precisamos ter essa percepção, às vezes dentro da nossa casa. Filho muito tempo trancado dentro do quarto, cuidado. Celular na mão de criança, cuidado. Cuidado com as raposinhas que vão destruindo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento.
Cuidado. Mas eu não vou me arrumar. Meu marido está acostumado comigo. Cuidado. Olha a raposinha aí. Eu vou guardar a minha língua. Mas cuidado com aquilo que parece tão inocente e pode estar matando os frutos das próximas gerações, inclusive. Uma flor arrancada por uma raposinha é um fruto que não vem. Cuidado. Segundo, as raposinhas. Primeiro a vinha, mas agora nós temos as raposinhas, que é um perigo invisível. As raposinhas que fazem mal às vinhas. Sabe o que são as raposinhas? Atitudes pequenas, mais destrutivas. Um orgulho disfarçado de falsa humildade. Lembro de uma vez, eu fazendo terapia com a psicóloga, conversando com ela. E meu discurso estava tão bonito aquele dia, gente. Eu queria convencer ela de algumas coisas. A minha psicóloga, Karine Rizardi, um beijo, maravilhosa. E ela falou assim para mim: Flor, ela me chama assim, isso é falsa humildade. E você não aprendeu isso sozinha, isso aí tem raiz familiar. Vamos caçar onde é que está a raiz da falsa humildade? Eu dei aquele sorriso amarelo e aquele riso de nervoso. Tipo assim, ela está brincando, ela só falando sério. Tem falsa humildade no teu coração e Deus precisa arrancar isso. Sutil, não estava vendo. Sabe aquela alegria de se sentir melhor que o outro? Uma fofoca aparentemente inocente, é para a gente orar, vamos orar. Uma negligência na oração, um relacionamento tóxico, mantido em segredo. Posso dizer uma coisa para você? Seu melhor amigo é o seu marido. E a sua melhor amiga é a sua esposa. Os homens. Esse negócio da minha amiga, porque eu me confidencio com as minhas amigas. Gente, não. Envolvimento emocional com outros, conversinha com homens, não. Raposinhas. Eles não parecem perigosas, mas corroem por dentro. Comparação. Sabe uma raposinha que acontece muito com nós mulheres? Muitas de nós acordam cansadas. Já acordam assim: ai, Jesus, me dá força para esse dia. E a gente já acorda com pensamentos ruins. Raposinhas. Às vezes, seu marido não fez nada de errado, mas você alimentou o dia inteiro pensamento contra ele. Aquele dia que ele não guardou a meia. Olha o tênis dele jogado ali de novo, ó. Você começa a planejar coisas. Quando ele chega, o circo está montado, coitado. Ele fala: amor, quer? Né? Quer ver mulher ficar brava quando ela limpa a casa? Ela fica um leão. A cortina não é assim, na hora de limpar a casa, não abre a cortina assim, ó. Fala, tchá! A mulher, ela veste uma roupa de guerra, não sei se você já percebeu. E aquilo ali é vestir uma coisa que te transforma. Eu lembro que eu tinha uma bermudinha manchada assim de água sanitária. 2 pingos. Quando eu botava aquela bermuda, todo mundo tinha que sair dentro de casa. Era igual aquela música do, sabe? Tan, 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 tan. Tinha que correr. Cuidado com as raposinhas que parecem tão inofensivas. Sabe o texto? Ele não usa assim, ó. Ei, tire os leões, os ursos das vinhas. Não. O texto não fala de leões, serpentes, gigantes. Ele fala de raposinhas, coisas pequenas com grande poder de destruição. E uma destruição silenciosa que vai chegando e vai corroendo os alicerces. Quando a gente percebe, já acabou tudo. Já viu como é que o cupim faz? É isso, é silencioso. Primeiro você vê só umas asinhas derrubadas. Ah, uma asinha, vamos varrer e limpar. O perigo já está dentro da madeira e corroendo tudo. Um celular pode ser uma raposinha se ele está no altar da devoção. Um comentário sem filtro. Um sentimento nutrido em silêncio. Um pequeno desvio moral, coisa pequenininha.
Eu estava aqui esses dias e alguém falou assim para mim: você quer conhecer tal lugar? Eu falei: gostaria muito. Sabe o que você faz? Entra pela porta. Eu falei: meu Deus. Eu falei: não, eu quero conhecer esse lugar, mas eu quero muito mais agradar o coração de Deus. Aí a pessoa ficou sem graça. Mas é só uma raposinha. Cuidado com mentiras, falsos documentos, com jeitinhos. As raposinhas que destroem as vinhas. E também, além da... Jesus voltar aqui. Além da vinha, da raposa, existe uma ordem. E a ordem é: apanhai. Pega ela. Apanhai-vos. Deus não vai fazer isso por você. E não adianta fazer 7 quinta-feira, campanha, chamar a irmã da oração. Né? A irmã da oração hoje que orou aqui, encontrei com ela aqui nos fundos, o bebê já mexeu no ventre, né? Aquela coisa, já olhou mulher de Deus com mulher de Deus, já. E não adianta pedir para a irmã, ora, não, são atitudes, tem que ir lá e tirar. Tem que ir lá e parar. Tem que ir lá e dizer, sem celular. Tem que ir lá, a gente está há muito tempo percebendo o casamento meio afastado, vamos jantar junto. Você está meio a derrubation, vamos se arrumar. Entendeu? Esse negócio de cabelo muito sujo. Gente, eu fiz uma coisa, eu falei: Deus, eu preciso sair correndo daqui. Eu comprei um pijama bem bonito, pois eu fui com o pijama no mercado. Eu falei: me tira daqui, eu estou ficando igual eles. Fui no supermercado de pijama. Coisa boa, gente, que liberdade. Sem maquiagem, coisa boa. Mas, dentro de um casamento, você vai precisar cuidar do outro, porque o homem gosta de ver a mulher bem bonita, cheirosa. Apanhai. Deus não vai fazer isso por você. Sabe, exame de sangue. Eu tive aqui a última vez que eu tive aqui no Shine, eu falei sobre, repercutiu muito aquilo. Falei sobre a minha mudança na saúde. Eu eliminei 18 quilos. Mas eu não foquei em eliminar o quilo em si. Eu foquei na saúde, em estar saudável. Eu estava com a minha saúde destruída, ia tirar o útero, estava toda desregulada hormonalmente. Descobri que eu tinha uma intolerância gigantesca que eu ignorei a vida inteira, de glúten, lactose, sabe? E quando eu tirei essa raposa, como eu vi a minha vinha em flor e frutos, ninguém pôde ir lá fazer por mim. Deus não podia ir lá fazer por mim. Ele me deu a terra e a semente, o resto é eu que preciso fazer. Você vai colher da sua plantação. Então apanhar, e Deus não vai fazer isso por você, você tem que agir. Apanhar também é ser intencional. Lá e tirar, é identificar, é caçar, é prender, é remover, é ser enérgica. É usar a autoridade que Deus te deu. Não, aqui nessa casa a mãe sou eu. Outro dia eu estava perguntando: Bela, você quer ir? A minha filha tem 10 anos. Você quer ir? Ai, não sei. O meu marido olhou: tu é a mãe? É tu que tem que saber. Eu falei: é isso mesmo. Agora eu quero ir. Bota a roupa que nós vamos. Pô, a gente precisa apanhar as raposinhas, porque uma distorção de autoridade dentro de casa é uma Jezabel com Acabe que nasce. Apanhar, tomar a decisão. E exige uma coisa, gente. Eu estava falando com a minha querida aqui, a Lilian, que eu digo que o nosso abraço é a altura, eu e ela. Que às vezes eu abraço as pessoas assim, ali eu abraço assim, é tão bom. E eu falei para a Lilian que quem mora fora do Brasil, quem mora em outra nação, vocês estão aqui, a questão da imigração e também essa questão de estar mudando, vocês lidam com duas coisas. A primeira é que não dá para se apegar muito nas pessoas, que daqui a pouco elas já saem, né? Então é meio que os relacionamentos quase que não têm raiz.
né? Você tá com alguém, gosta daquela amizade, daquela pessoa, daqui a pouco a família trocou o trabalho, muda para outro lugar e tchau. E como isso desencadeia uma outra situação. Em quem confiar? Porque, gente, eu sou do sul do país. E não é que o sulista é frio, ele não é frio. Mas para nós, somos muito enraizados na cultura, né? É uma cultura da Europa, cultura familiar. A gente precisa comer vários quilos de sal para confiar numa pessoa. É diferente, às vezes eu amo quando eu vou no Nordeste, eu acho lindo. Já abre a porta, senta na mesa, já fala sobre tudo. Diz, meu Deus, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Né? Isso é lindo. Mas eu falei, meu Deus, como que ia ser isso comigo? Porque eu preciso de tempo para confiar. E aí nós estávamos conversando sobre isso e eu falei, precisa de discernimento espiritual. Aqui vocês não pode caminhar no tempo, tem que caminhar no discernimento. Deus, sim ou não? Vou ou não vou? Vou naquele jantar ou não vou? Não é assim? Senhor, me aponta, me mostra, Pai. Porque eu não tenho tempo de comer sal com essa pessoa. Às vezes na metade do saco de sal a pessoa já foi embora. Estava comendo sal com ela, estava gostando, daqui a pouco foi. É outro processo. Então, você precisa, inclusive, ter discernimento espiritual e coragem. Sabe por quê? A Bíblia também nos alerta que nos últimos dias, enquanto a plantação de trigo cresce lindamente, o inimigo no meio da noite, enquanto a gente descansa, ele planta o quê? O joio. E a ordem é, cuidado ao arrancar o joio, porque você pode arrancar o trigo também. Cuidado, porque às vezes nós estamos querendo arrancar o joio, mas nós estamos destruindo a plantação do Senhor e arrancando também o trigo. Pode dizer uma coisa, quem cuida do joio é o Senhor. E no último dia Ele vai separar joio de trigo. A Bíblia é clara em dizer isso. Então nós precisamos de discernimento espiritual e coragem. Eu sempre digo, sabe o que tira a raposinha? Ação-presença. Amo ação-presença. A presença, ela intimida. Você pode ver, se alguém é dono de uma empresa, se a pessoa está dentro da empresa, é muito menos distração. Porque o chefe está ali. Quando uma mãe está em casa, quando a mãe está em casa, é diferente. Quando o pai está em casa, é diferente. Eu sempre chamo isso de operação presença para o meu marido. Vamos lá, operação presença. Nós cuidamos de tantas coisas, mas às vezes a gente precisa ter uma operação presença. Para que é intencional, tira a raposinha. Sabe aquela conversa olhando nos olhos? Senta aqui, vamos conversar. Já dá até medo, né? Tira a raposinha. Como fazer isso? Vigie seus pensamentos e conversas. Eu estou falando algo que... todo lugar que eu vou estou falando isso e vale a pena repetir aqui. Eu fui tirar uma raposinha que foi jantar com meu marido. Um dia só eu e ele. Cheguei no restaurante nosso favorito, lá no sul, lá na Nova Veneza. A gente lá tem uma Nova Veneza, tem gôndola e tudo, gente. Que são os imigrantes de Veneza que foram para lá. E lá tem a rota gastronômica italiana, coisa mais linda. E nós estávamos lá, e no restaurante estava acontecendo o aniversário de 90 anos de uma senhora. E eu esperei ver uma mulher assim, com a bengala, ou talvez numa cadeira de roda, quase caindo, com a família toda ao redor. Gente, me chega uma mulher. Eu quero conhecer essa mulher de 90 anos de aniversário. Uma mulher linda, parecia ter 60 anos, 55, 60. Eu falei, o quê? Ela linda, maquiada e sabe falar bem. Ela falou, oi, assim, me vieram me apresentar a você, eu estou impressionada com a sua beleza, com a sua descrição. Eu falei para ela, como você é elegante, como você é linda. E olha, gente, uma família gigante, linda. E eu falei, eu quero saber o seu segredo. Por favor, me conta. E ela falou, pois sim, são 3. Aí eu falei, isso-me aqui. Ela assim, primeiro, vigie os seus pensamentos. Cuide do que você pensa. Eu sempre acordava pensando, esse dia vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. E cada dificuldade que eu tinha, eu ia vencendo. Ela falou, eu sempre pensei alto, sempre pensei o bom, sempre pensei aquilo que era honesto. Falei, Filipenses. Segundo, eu nunca exagerei na comida.
Nunca exagerei. Eu vivi uma vida sem exageros, não só na comida. E ela falou, viva sem exageros. O necessário. E por fim ela me disse, eu nunca acreditei no impossível, porque não existe impossível para Deus. Eu tive momentos difíceis, e difíceis sim, coisas difíceis acontecem, mas impossíveis não. E essa mulher, com 90 anos, com cara de 60, e ela falou, eu estou cheia de vida, eu quero viver mais anos e mais, eu tenho sonhos e planos. E eu falei, pois a senhora vai viver. Intencional. Você está morando nessa terra? Fala inglês. Para de depender do seu filho. O que ele disse? Não aceite seu filho te corrigir. Na pronúncia, você vai falar. Seja intencional aonde Deus te plantou. Seja intencional. Ajuste as suas pequenas decisões diárias. Isso aqui não me faz bem. Muito tempo no celular. Senhor, eu vou tirar. Muito tempo vendo coisa de fofoca. Não quero. Essa conversa não está boa. Não quero. Cerque a sua vida com a palavra de Deus e oração. E permita que o Espírito Santo te alerte no detalhe. Senhor, não me deixa nas sutilezas, nas minhas escolhas, da minha casa. Me chacoalha, me mostra. Proteja o que Deus está fazendo florescer. Seja uma guardiã da essência. Seja uma guardiã do novo de Deus. Você está num tempo de florescimento. Não deixe que as raposinhas devorem o que custou tanto a brotar. O inimigo sabe que flores virão frutos, e é isso que ele quer impedir. E por último, cuidado com o pequeno que parece inofensivo, mas pode matar o grande que Deus está prestes a realizar. Cuidado. Que você possa ser hoje alertada. E no exército brasileiro, no exército americano também tem a tropa de elite. Que é uma tropa, eles não têm metralhadora nas mãos. Eles têm armas de precisão nas mãos. São os snipers. Lembra quando tem aqueles sequestros e a pessoa está lá, rendida ali toda, né? E às vezes um sniper precisa estar num lugar alto, uma visão muito pontual, para acertar só o inimigo. O que eu estou falando para você é que Deus está levantando mulheres aqui, snipers. Mulheres têm visão. Não é o tanto que você fala, mas é quando você fala. Às vezes quando a gente é goteira, a gente perde a autoridade dentro de casa. Mas quando a gente alinha a nossa vida, a vida que Deus tem para nós, o Senhor começa a autorizar as nossas palavras. A gente começa a ser mais precisa no que falamos. Deus começa a entregar chaves nas nossas mãos. E nós começamos a desencadear o mundo espiritual dentro da nossa casa. Destravar a nossa família, a nossa vida. E eu declaro que sobre você, hoje, as raposinhas vão voar da sua vinha. Você vai pegar cada uma delas e elas não vão conseguir fugir, porque você vai estar preparada. E a sua vinha, não só flores, mas frutos e frutos para a glória de Deus. Quem está comigo nisso? Fique de pé nessa hora. Há um despertar aqui nessa noite. A Bíblia diz também em Cantares que a noiva diz, olha, enquanto eu dormia, o meu coração velava e ele estava acordado. Se uma parte da noiva dorme, tem uma que está acordada, velando por aquilo que Deus está fazendo. Eu quero contar que você seja uma mulher que está acordada agora, despertada agora, ligada. Peça que o Senhor te dê visões de águia, visão de alto alcance. Que aquilo que você não estava enxergando dentro da sua casa, que está fazendo muito mal para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para a sua vida, você vai intencionalmente agora remover isso, no poder do nome de Jesus. E eu quero orar por você que está vivendo o novo de Deus. Eu quero orar para que você seja uma guardiã, não só do que Deus está fazendo de novo na sua vida, mas aquilo que Deus vai fazer através das vidas ao seu lado.
uma guardiã da essência, uma guardiã do novo, dos projetos de Deus. Assim como essas flores, você não vai perder o que Deus está trazendo de novo na sua vida. Eu queria orar por você, você que está vivendo um novo, um momento de transição. Você sabe que algo mudou dentro de você. Você não é mais a mesma. Deus está apontando para um lado e você ainda não sabe como agir no novo de Deus. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar por você. Vem cá. Você está pensando aí, meu Deus, que palavra mais pontual foi essa? Que palavra foi essa para esse tempo que eu estou vivendo, Pai? Eu estava com tanta dúvida. Tem mulheres que falam assim, Senhor, eu estava com tanta dúvida. Eu não estava conseguindo discernir o que eu estava vivendo. Eu não estava conseguindo nem pôr em palavras o que eu estava vivendo. O Senhor veio traduzindo, Pai, aquilo que eu tenho vivido nesses dias. Você pode se derramar para Ele agora, porque Ele é o dono da vinha. Você pode se derramar para Ele, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece. Ele sabe os planos que tem ao seu respeito. Ele sabe as flores que vão fluir de dentro de você. Os projetos novos, as habilidades que você conquistou nova nesse tempo. O Senhor mesmo tem feito a sua vinha florescer. E o Senhor remove agora a intimidação. Eu vejo agora muitas mulheres aqui sendo intimidadas, resistidas, pelo poder do nome de Jesus agora. Pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos Jezabel, o espírito de intimidação, de Sambalat e Tobias, na restauração, caído por terra nessa noite. Caído por terra nessa noite. Por terra nessa noite nós clamamos agora. Declaramos céus abertos. Declaramos o fluir do Espírito. Aquilo que é novo, que ainda é frágil, não vai morrer, mas vai crescer. Comece a orar agora intencionalmente naquelas questões que você sabe que são raposinhas. Comece a tirar agora. Use a sua boca sem medo, sem intimidação. Pode usar. Comece a falar palavras específicas, situações específicas. Se você ainda tem dúvida, peça para o Senhor te mostrar. Senhor, me mostra quais são as raposinhas que têm comido a vinha. E eu tenho enfrentado tanta esterilidade, Deus. Eu tenho tido promessas, mas não cumprimento delas. Comece a me mostrar, Pai. Enquanto nós cantamos uma canção, comece a arrancar as raposinhas agora. É você. É você. Comece a arrancar agora. Eu queria que você levantasse a sua mão. Você que está aqui, o mais alto que você puder. Como alguém que se rende ao Senhor. Entregue a sua vinha a Ele e diz: Senhor, minha vinha é tua. A minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu chamado, os sonhos, o meu futuro, o meu legado. Senhor, a história da minha casa, o Senhor me conhece como ninguém, eu entrego a Ti. Eu peço agora que o Senhor fortaleça as minhas mãos, habilite elas agora. Essas mãos estão levantadas aos céus. Sejam habilitadas agora pelo poder do Espírito. Eu abençoo o fruto das suas mãos. Eu abençoo o fruto das suas mãos. Mulheres que estavam aqui com medo, desencorajadas, eu declaro sobre você força e coragem. Coisas que você nunca fez, eu declaro, você vai fazer pela primeira vez. Coisas que nunca fez, e elas serão feitas de forma sobrenatural. Não tenha medo dos desafios que Deus tem colocado sobre você. Eu declaro o novo de Deus, protegido, guardado, redimido. As promessas de Deus sobre a sua vida. Começa a ser cheia agora da tua presença. Isso, cheia. Senhor, mais, renova agora, renova agora, renova agora. Isso, seja cheia da presença, cheia, cheia.